Fala, mamíferos! Estamos de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje, dando continuidade àquela confusão que a gente arrumou com vocês na semana passada, eu tô aqui com ela, Deliene. Se você não viu semana passada, corre lá que lá ela se apresentou e aqui hoje nós vamos extrair todo o suco de conhecimento que tiver. Deliene, dá um oi pro pessoal aí. Pela terceira vez aqui, você já sabe, né? Terceira vez pode pedir um boleto para pagar. Fala, pessoal. Bora falar de vaca de leite. Isso aí. E estamos aqui também com o nosso artilheiro da Companhia do Leite, o Bruno. Bruno, rola a bola para os produtores chutar aí para toda a nossa audiência. Bora lá. Então, hoje o tema de hoje é muito interessante e cabe a gente questionar alguns assuntos. E hoje a gente sabe que a Companhia do Leite é uma empresa de consultoria, né? E muitas das vezes a gente pergunta, por que uma consultoria? O que é uma consultoria? A gente tem um questionamento que eu acho válido o Ronaldo comentar um pouco a experiência dele. Ele como empresário, por que ele buscaria uma consultoria? E por que você, Deliane, como uma produtora de leite, se não fosse formada em veterinária, buscaria uma consultoria veterinária? Por quê? E o tema de hoje? Uma consultoria de elite. É isso aí. Bom, pessoal, então nosso tema de hoje aí, consultoria de elite. Para que eu possa até responder o Bruno, né, assim, por que buscar uma consultoria, né? E você fala assim, você está aqui para falar que a Companhia do Leite é a consultoria de elite, tal, é um concurso. Não estamos no concurso, né? A gente tá aqui para falar com vocês de um produto, né? Que é uma consultoria que vai a fundo entender as minúcias da fazenda, de uma grande fazenda de leite, aonde um pequeno movimento, uma pequena sintonia que você faz, fazendo uma comparação com um rádio antigo, você melhora o resultado e aquilo multiplicado por um volume grande dá uma grande quantidade de dinheiro. Então o que nós vamos conversar com vocês aqui hoje é sobre um trabalho em propriedades que atingiram uma escala de produção significativa. Propriedades que estão aí com produção acima de 1.000 litros de leite por dia, ou que estão buscando chegar em números, né, desses, 2, 3, 4, 5 mil litros de leite por dia, 10 mil litros de leite por dia. Como conduzir esse trabalho de consultoria em propriedades que estão nessa situação, quais as ações, quais as intervenções com grande capacidade de trazer resultado. E aí agora, eu não estou falando mais, a vaca não pode passar fome. Não, isso aqui, nesse mundo que nós vamos conversar hoje, isso é óbvio, né? Isso aqui não dá para discutir. Nesse mundo aqui, vaca passar fome. É gente que já pulou dessa fase, né? E é claro que ainda assim, dentro desse contexto, podem ter falhas e que a gente pode ajudar. Então, nós vamos falar aqui de um produto, né, preparado, de uma forma de trabalhar que a Companhia do Leite está trazendo para a base dela, que é um produto que a gente está chamando de consultoria de elite, que é poder ajudar os grandes produtores a fazer essa sintonia da propriedade e, principalmente, conseguir conectar, às vezes, os diversos especialistas que estão passando ali, as diversas frentes de informação que estão chegando nessa propriedade. Quando você passa de 1.000 litros de leite por dia, no mercado você ganha uma relevância grande. Começa a chegar um monte de gente de carro branco bater na porta da sua casa, né? Seja o comprador de leite, seja o vendedor de diversos insumos. Então é muita informação chegando. Como é que a gente organiza essas informações e tira o melhor desempenho dos animais? Aqui nós vamos conversar hoje um pouco mais. Como é que você tira o seu rebanho que está com 28 de média para 35 de média? Como é que você tira a sua vaca de 35 de média para 36 de média? O debate aqui hoje é ao redor de... É muito mais difícil, o que nós queremos mostrar aqui, é muito mais difícil você tirar a sua vaca de 35 para 36 do que tirar ela de 20 para 30 litros de leite. Exato. Porque aí nós estamos falando do ajuste fino, nós estamos falando de aumento. Só que quando você está lá num rebanho que tem 36 de média e com a escala de produção alta, 1 litro de leite em 100 vacas são 100 litros de leite por dia, 3 mil litros de leite
a mais no mês, que multiplicado pelo preço do leite, nós estamos falando aí de 7 mil, beirando 10 mil reais, dependendo do cenário que estamos envolvidos. Então, ou seja, é muito dinheiro envolvido. Qualquer ação é muito dinheiro envolvido. Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje. Então, se você tem vontade de ir para uma alta produção, ou se você já está com uma produção significativa e tem interesse de organizar a casa, é um pouco disso que nós vamos falar hoje. E por que ter uma consultoria dessa? Nas entrelinhas aqui eu já dei o sinal. Eu acho que a gente tem várias frentes de atuação. Registrei para não esquecer. Mas às vezes você contrata um especialista, você contrata um cara que é fera da nutrição. Você contrata um cara que é fera da qualidade do leite. E o que motivou você naquilo ali? Alguma dor te atingiu ou aquele profissional, né, teve uma proximidade, te ofertou ali e começou a ter um resultado junto com você. Às vezes você contrata um especialista. Você tem o suporte ao problema, que é aquele cara que conserta a vaca com problema de casco, ele conserta a vaca que está morrendo, ele conserta o bezerro que está tendo mortalidade de bezerro e por aí vai. É o famoso veterinário bombeiro, né? Apagar incêndio. E até aí, não entenda, né, pessoal, de forma pejorativa, nenhuma das situações tem mercado para todo mundo. E o especialista ganha bem, né? Um cara que é fera em nutrição e cobra caro para ir lá resolver o problema, né? Ou muitas das vezes existem parcerias nessas grandes propriedades com as empresas de mineral e que, de certa forma, todo mundo ganhou bem e ficou feliz, porque nós estamos falando de um fluxo, né, que é do couro que sai a correr de dentro do preço desse produto, que está sendo remunerado esse profissional, e esse profissional continua sendo caro e especialista e grande entendedor. Sim. Hoje, um bom vendedor de mineral é um cara que é fera em nutrição. E não tem nada de errado nisso. Né? Pelo contrário, né? São profissionais de altíssimo nível e conhecimento da bovinocultura leiteira. Você tem o cara generalista, né? Assistência técnica, que nós passamos 10 anos com a Companhia do Leite, passou trabalhando com ela, tentando ajudar as fazendas a crescerem organicamente, né? E junto com a Companhia do Leite existe Balde Cheio, tem o Senar que trabalha com isso, tem o do Campo que trabalha nessa linha, né? E dentre outras, né? Vários até autônomos, né? Que trabalham como generalista. E a gente vai falar com vocês outros 3 perfis aqui hoje, que é meio do que nós estamos querendo introduzir junto das propriedades. Seria a pessoa com capacidade de projetar o crescimento da propriedade ou de refinar a gestão dessa propriedade, entender os pontos críticos, fazer um diagnóstico, pessoa com capacidade cirúrgica de fazer um diagnóstico detalhado, de enxergar várias frentes de gestão de pessoas e das mais diversas áreas técnicas, ou seja, a pessoa com capacidade de projeto. Esse é um cara. O que esse cara tem de diferença? Visão holística da bovinocultura leiteira e quilômetro rodado. Experiência. Isso aqui não é treinável. Isso aqui precisa ter vivido. Né? Outro ponto, outro perfil, seria um consultor avançado. Esse cara muito bem treinado, já com alguma experiência, e que consegue executar aquilo que foi projetado. Ele consegue colocar, implantar na propriedade aquilo que foi projetado. E, por fim, um trabalho de mentoria, que é essa pessoa com grande visão sobre a bovinocultura leiteira, que consegue incutir nas pessoas que estão trabalhando. Incutir é colocar na pele, é tatuar. Tatuar no cérebro das pessoas que estão ali, novos procedimentos, novas formas de fazer e garantir que a gente sai de 35 para 36. Para garantir que vai sair de 35 para 36 de média, aí, meu amigo, eu tenho que acompanhar a velocidade do vento dentro do composto, eu tenho que entender de umidade, eu tenho que entender de nutrição e de diversas frentes de forma refinada. Então, assim, por que eu diferenciei esses tipos de pessoas, né? Eu ocupei um tempo inicial falando esse tipo de profissionais, todos eles com a sua importância nas diversas fases, no momento que está cada um. Tema aqui nem diminuindo ninguém, é atuar em que momento que a propriedade está vivendo, em que momento da vida que está aquele profissional, né? Então, eu trouxe tudo isso para mostrar para vocês o seguinte: por que contratar, então, a sua consultoria? Para mudar de fase.
Entenderam? Para mudar de fase. Você não tinha consultoria nenhuma. Quando você contrata você está querendo mudar de fase. Para virar o jogo. Ou para resolver um problema. Ou você quer resolver um problema, ou você quer mudar de fase. Né? Em que fase você está? Você não tem ninguém? Contrata um generalista para começar a te ajudar. Né? Não, eu já estou aqui avançado, igual um áudio que recebemos, né? Estou aqui já, eu estou querendo montar um projeto maior, estou querendo tracionar um negócio, eu tenho aqui eu tenho mão de obra contratada, eu preciso de treinar melhor a minha equipe, eu preciso de implementar processo de gerenciamento na minha propriedade, aí eu vou ter que estruturar um outro nível, né? Eu preciso trazer gente com capacidade de fazer projeto, depois com capacidade de executar. Então, te respondendo assim, por que eu contrato a consultoria? Ou para resolver um problema ou para mudar de fase. Perfeito. Bom demais. Acho que é Falou esse o caminho. bem, falou bonito. Então a gente já conseguiu, de certa forma, aí, passar por vários assuntos, tópicos, e conseguiríamos até já entrar no tema, de fato. Quando a gente pensa em contratar um consultor de elite, qual vai ser o trabalho dele, Deliane? O que ele vai fazer na fazenda? Para onde ele vai olhar? O que ele vai desenvolver? Conta pra gente o que seria receber a sua visita como uma consultora de elite que temos hoje no grupo. Vamos lá, tentar resumir para vocês aqui. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que o trabalho ele vai ter uma análise técnica sempre focado no resultado financeiro. Então, todas as decisões que forem tomadas dentro da propriedade é respaldado por uma análise financeira daquela decisão. Quanto vai custar, cabe no caixa e que nível tecnológico vai ser aplicado para aquele momento dentro da propriedade. Esse primeiro tópico você consegue reforçar por conta da fazenda ser uma empresa e a consultoria a esta empresa visa lucro. Lucro, exatamente. Nós não estamos falando que nós vamos levar o melhor resultado técnico. Ele precisa ser ótimo econômico. A gente não pode entrar para dentro da propriedade para fazer as vacas ganhar o torneio leiteiro. A gente precisa entrar para dentro da propriedade para construir um sistema de longevidade, saúde de rebanho e saúde financeira da propriedade. Acho que esse é o ponto principal de abordagem do nosso trabalho. Para iniciar isso, a gente precisa fazer um levantamento diagnóstico, entendendo quais são as dores principais da propriedade e entendendo o ponto mais importante, que é o financeiro dela. Então, entender como funciona todos os manejos hoje dentro da propriedade. Como a propriedade faz a recria, como que ela conduz a ordenha, como que é feito o manejo reprodutivo, como que é feito a produção de volumoso dentro da propriedade, o que ela tem de máquinas e estruturas. Entender como a equipe trabalha e quais são as pessoas e que nível cada uma dessas pessoas estão, quais são as pessoas que hoje não geram um bom resultado para a propriedade, quais são as pessoas que têm um bom desempenho como colaboradores daquela propriedade. A partir dessa análise diagnóstica, a gente vai entender qual que é o custo de cada setor. Quanto que você gasta hoje para fazer recria? Qual que é o seu custo com material e manutenção de ordenha? Baseado no manejo que você faz, no manejo que você executa. Qual que é o seu custo com recria? Quanto que custa produzir o seu volumoso, o total de volumoso da propriedade, por volumoso? Quanto que você gasta de concentrado? Comparar isso com o faturamento da propriedade e entender. Você está dentro de um parâmetro de propriedades que terão um resultado financeiro, qual item que está dentro, qual item que está fora. Baseado nisso, fazer uma discussão de que dentro do manejo que foi analisado, qual é o erro que está existindo para fazer com que, por exemplo, o meu gasto com medicamento curativo dentro da propriedade, ele está acima do ideal. Por quê? O problema é recria, o problema é transição, o problema é, de fato, as vacas em lactação, o problema é mastite, o problema é casco. Aí a gente vai entender os detalhes a partir desse levantamento inicial. E aí, com isso em mãos, a gente precisa estruturar um caminho para, associado a entender qual que é a principal dor da propriedade, qual que é o ponto, quais que são os pontos no custo de produção que precisam de intervenção para buscar saúde econômica rápida, montar um planejamento de ação, pensando em treinamento de equipe,
padronizar procedimento para que a equipe consiga, de fato, adequar, né, ao novo processo, resolver o mais rápido possível os pontos do custo de produção que tem prejudicado a margem dessa propriedade. E junto disso, a gente precisa olhar para o todo dentro da propriedade e avaliar o potencial dessa propriedade. Ela está no seu potencial máximo em relação à capacidade, à estrutura que ela tem, que eu acho que o ponto hoje que mais gera dificuldade de margem dentro de uma propriedade, ela está estruturada em estrutura física e maquinários para tirar 3 mil litros de leite, ela está com 1.500. Ou ela ter estrutura diária para produzir volumoso, que poderia estar com uma produtividade de 50 toneladas por hectare, e está com 40, e está com 35. Então, a gente precisa olhar, ou ter um rebanho que tem um perfil para ter 36 de média e está com 28. A gente precisa olhar para isso, para a produtividade das vacas, para a produtividade da produção de volumoso, para a estrutura que já está pronta e montada, para o maquinário que a propriedade já tem, e adequar a escala dessa propriedade, entendendo qual que é o potencial dela. A gente precisa guiar ela para lá, porque custa muito caro ter estrutura e ter máquina que não está no seu máximo potencial de extração, né, de aproveitamento. Então, essa é a fase diagnóstica. Eu acho, assim, Delene, complementando, né, são muitas frentes de trabalho numa fazenda. E essa jornada de ter essa leitura e por ter muitas frentes de trabalho, a gente tem muitas oportunidades de melhoria. E o que acontece fatalmente com produtores e colaboradores e consultores é que a partir do momento que você convive algum tempo com aquela situação, você se acostuma com ela e se acaba perdendo um pouco o incômodo, o inconformismo em relação àquela determinada situação, que existe ali uma oportunidade de melhoria. Sim, eu costumo dizer, aqui tem esse problema mesmo, né? Recentemente, eu fiz uma visita na propriedade, que posso falar sem nenhum problema, né? Fiz a visita na propriedade de um produtor em Nazareno, Rogério, um grande produtor, excelente produtor, e a gente debatendo sobre uma oportunidade relacionada a resfriamento de vaca e uma oportunidade relacionada a aproveitamento e tratamento de dejetos. Nas duas oportunidades envolveriam um investimento de aproximadamente R$500 mil por porte da propriedade. Então, estou falando de muito dinheiro. Sim. E esses R$500 mil a ser investido nessa propriedade, ele estava muito travado em tomar a decisão de fazer esse investimento, medo, investimento, 2023, assombração, importações e tal, né? E aí a gente sentou e num cálculo rápido ali, com os números dele que ele forneceu, ó, isso aqui tá tanto de, se eu implantar no frio aqui, eu já tive média de 38 e estou com média de 34, se eu não estou enganado. Então, ou seja, se eu estou com média de 34 e eu já tirei 38 aqui no frio, se eu implantar isso aqui, eu tenho espaço que pode não ser média de 4 litros, mas eu tenho espaço para crescimento na média aqui. E ele fez uma conta lá de 2 litros e fez uma conta do aproveitamento do dejeto que era perdido, e num cálculo rápido o retorno do negócio era em 2 anos. O retorno do dinheiro em 2 anos. Num cálculo rápido, no número dele, que ele forneceu. Sim. Que ele, assim, da realidade dele. O retorno do investimento era em 2 anos. E a gente foi lá para poder emprestar esse dinheiro para ele. Entendeu? A gente, dentro de um contexto do projeto, que a gente tem um fundo de investimento, projeto de originação, puxar volume de leite nas vacas, junto com o laticínio que capta o leite dele, foi lá para emprestar esse dinheiro para ele. Sabe qual foi a conclusão? Vou fazer com capital próprio. A casa que eu tenho lá na cidade, estou alugando lá R$800 lá na cidade, ela não dá esse retorno aqui nunca. A conclusão do cara, eu vou fazer isso aqui com capital próprio, eu vou vender o que eu tenho lá, vou botar aqui, e rápido, não tem dessa não, vou resolver isso aqui rápido. Então, só trazendo, né, para
para o nosso contexto aqui, né? Essa aqui nós falamos de 2 ajustes bobo na propriedade que levam a propriedade, né, com potencial de puxar leite nas vacas ali e avançar. E são várias frentes, né? E que lá, né, no caso específico dessa propriedade, eles recebem uma consultoria de altíssimo nível de amigos nossos aqui que não estão na Companhia do Leite, mas de altíssimo nível, gente de primeira qualidade, né? Aproveitar e mandar um abraço aí para o Valério e para o Lucas que assistem essa propriedade, gente de altíssimo nível, né? E que ali uma pequena oportunidade ali que os técnicos já vinham orientando, mas não estava destravando, né? E aí lá vai encaminhar. Eu acho que você citou um ponto aí, Ronaldo, que vale a gente reforçar aqui. Esse trabalho que a gente pretende desenvolver, esse projeto é um projeto em conjunto, no qual a gente vai ter um técnico que atingiu um nível muito avançado em visualizar o todo dentro da propriedade, em conseguir realmente atuar em todos os setores, associado a um trabalho de consultoria espaçado, ou seja, vai ter 2 olhares dentro da propriedade, para não correr o risco de exatamente isso. A gente tem uma pessoa que ela precisa executar a rotina, que ela tem dentro do seu trabalho coisas para fazer dentro da rotina de visita, e que, em detrimento de ter que fazer essa rotina, corre o risco dela passar pelo problema e não enxergar. Então, quando a gente tem 2 olhares e vem uma pessoa que não está no dia a dia da propriedade, isso agrega muito, de ter a visão de fora para ajudar essa propriedade a enxergar aqueles pontos de melhoria que às vezes é simples de serem resolvidos e implantados, e que no dia a dia ali acaba que produtor e técnico passam batido porque tem um cronograma ali para ser cumprido e foca no cronograma e não para olhar em volta, né? Bom, Delene, eu acho assim, para a gente ir enriquecendo, né, para o pessoal aqui ter ideias, né, a gente vai trazendo alguns exemplos, e assim, como é que a gente aprofunda aí, como é que você está pensando em aprofundar nesse trabalho, né, da consultoria de elite na área da nutrição? Quais são as frentes? Bom, dentro da nutrição... Nutrição e produção de volumoso. O ponto é exatamente esse. Não pode existir nutrição sem produção de volumoso eficiente. Então, a gente precisa realmente fazer um trabalho muito detalhado que começa lá na produção de volumoso. E a produção de volumoso começa em preparo de solo e construção de fertilidade de solo. Então, vai existir um trabalho com um levantamento muito detalhado de como estão as áreas da propriedade hoje, qual é a necessidade e tipo de preparo de solo necessário para cada uma das áreas, qual que é o nível de compactação, qual que é o nível de fertilidade daquele solo, para que a partir daí a gente... o objetivo dentro de uma fazenda precisa ser aumento de produtividade. Quando a gente pega a mesma área e aumenta a produção dela, a gente reduz muito custo dentro dessa área. O mesmo acontece com a vaca. Se eu pego o mesmo rebanho e aumento o volume por vaca, em vez de colocar mais vaca, eu gero menos trabalho para essa propriedade. Então, nessa fase inicial, nós vamos fazer uma avaliação de compactação de solo, avaliar a presença de pé de grade, avaliar a população de invasora, definir qual que vai ser a sequência de implemento de acordo com a disponibilidade de cada região e fazer uma análise de quanto que vai custar. Se nós podemos fazer a melhor técnica em todas as áreas, qual que é a área... hoje, que se eu fizer vai resultar mais impacto, montar um cronograma, que pode ser implantar tudo de uma vez só, fazer de forma fracionada ao longo de 2, 3 anos, para melhorar a estrutura de solo, melhorar a fertilidade do solo. Nós vamos estar junto do produtor em momento de plantio, em momento de colheita, ajudando ele realmente a escolher o melhor híbrido para a região que ele está, ajudando ele a definir regulagem de plantadeira. Então, a gente vai deixar de ser o técnico que simplesmente escreve uma orientação no relatório. A gente vai estar junto da execução para ajudar, fazer com que o prestador de serviço, fazer com que a equipe da fazenda realmente execute da forma que a gente discutiu tecnicamente. Na colheita, estar junto, avaliar processamento de grão, tamanho de partícula, auxiliar como que tem que ser essa ensilagem,
quanto de máquina que tem de ser de peso, qual que é o formato de compactação, como que vai ser a vedação, qual o tipo de inoculação que a gente vai fazer, dimensionar esse silo para ter a taxa de retirada correta. Na rotina, nós vamos acompanhar a equipe do trato, entender qual que é a dificuldade, o que precisa a mais de máquina, se da forma que está, o fluxo de trato dessas vacas realmente está funcionando de forma adequada. Se o peso bate com o planejado. Se o peso bate com o planejado, acompanhar a dieta fornecida para esses animais, avaliar se existe variação da entrega dessa dieta no coxo, existem metodologias de técnica para isso, com a peneira de separação de partícula. O erro mais frequente que existe. Mais frequente. O erro mais frequente. A gente projetou que vai ser entregue no coxo, e aí num ponto entrega e no outro ponto não entrega. Então, todo mês vai ter um técnico dentro da propriedade que vai checar isso junto da equipe, realmente acompanhando o trato. Porque uma coisa é a gente ir lá e fazer uma formulação de dieta e simplesmente entregar para o produtor o que cada vaca vai comer. O mais importante de tudo é a gente conseguir fazer com que a equipe realmente execute e começar a fazer ajustes finos de entender qual que é o nível de seleção que essas vacas têm, o que realmente elas estão ingerindo, fazer um balanceamento de dieta para a gente conferir ácido graxo e aminoácido lá entregue na boca dessa vaca que ela realmente está ingerindo. Começar a fazer análise bromatológica, fazer análise de amido nas fezes dessas vacas, todo mês olhar para o lote, monitorar a score corporal, monitorar a score de fezes, avaliar se existe animal com claudicação ou não dentro daquele rebanho. E aí, junto da nutrição, engloba toda a parte de conforto do animal. A gente vai ajudar a fazenda a fazer fluxo de vaca eficiente. Você tem vaca sendo trabalhada no manejo de ordenha mais do que 3 horas por dia, tem que melhorar isso. Se é 6, eu tenho que trazer para 5. Se é 5, eu tenho que trazer para 4, até atingir a meta. Ajudar a propriedade a entender o que ela precisa fazer de investimento de estrutura e o que ela precisa fazer de melhora de fluxo, que às vezes não depende de estrutura. É simplesmente organizar melhor aonde cada lote vai ficar, entrar para dentro do fosso, entender o que de gargalo existe lá que faz com que o fluxo de vaca não esteja legal, estar junto da equipe e executar junto com eles. Como é que a gente consegue realmente treinar as pessoas? Executando, explicando o porquê, executando junto, mostrando que tem como fazer e ouvindo eles. Ouvir a pessoa que está lá na operação, entendendo por que ele está com dificuldade. E a forma de fazer isso é conduzir um tipo de trabalho que a gente realmente está junto, não simplesmente joga uma orientação, vira as costas e vai embora e espera que ela seja executada. Entender se a equipe realmente conseguiu absorver como que tem que ser feito e o porquê que tem que ser feito. Então, pensando em nutrição e produção de volumoso, é desde a lavoura até a boca da vaca, no ajuste fino, a nível de aminoácido e ácido graxo. De certa forma, Deliane, a gente tem que cumprir aquela frase, né? Que um bom produtor de leite é um bom agricultor. Exatamente. E tem uma frase muito conhecida que a gente tem 3 tipos de dieta, né? Eu não me recordo a todas. Uma é formulada, a fornecida, a ingerida e a digerida. Então, que ainda tem 4. O ponto, tem o quarto, né? Eu faço lá no computador assim, erros básicos que acontecem em formulação. Hoje eu tenho uma vaca que todos os nutrientes é baseado no tanto que ela come. Então, se eu tenho uma dieta que está com 15% de proteína, mas no computador está se referindo a uma vaca que come 24 quilos de matéria seca, se ela come 22 ou 26, deixou de ser 15%. A vaca não come percentual, ela come quilos de nutriente. Então, isso precisa ser muito bem aferido. Eu costumo falar em nutrição o seguinte: o técnico precisa tirar da cabeça o termo formular dieta. A função nossa é avaliar quanto que a vaca está produzindo na condição que ela recebe hoje com os nutrientes que ela recebe hoje. E ela mesma vai ajustar para a gente o que a gente tem de informação na literatura, que é baseada num rebanho americano, de exigência. Então, se eu tenho animais que dispersam dessa exigência referência do livro, aquela vaca agora passou a ser a minha referência de exigência para aquele rebanho. E assim a gente consegue fazer um bom trabalho de ver o que falta e o que ela me entrega na condição que ela recebe hoje. Isso aí é mais raro. Nossa, não tem. Esse é o segundo. Ó,
o erro muito frequente, você faz a conta, mas aquela comida que você calculou não chega lá na boca da vaca. Mas esse erro aí, esse é difícil de curar e das pessoas se atentarem e de desenvolver. Eu e a Deliane já tivemos debates longos em relação a essa pauta, que é assim, eu tenho um animal super alimentado, que é muito mais raro, né, que esse animal é um animal mestiço que está dentro do compost comendo junto com vaca holandesa. Sim. Esse animal está super alimentado, está engordando. E eu tenho animais perdendo peso, animais perdendo score. E a gente precisa de ajustar a dieta para um e para outro. O outro crítico, né, teor de proteína, sei lá, corrigir o teor de proteína para baixo, perder leite nas vacas. Sim. Então tem intervenções aí que são... tem que ser feita com muita técnica, né? E o ponto nós estamos falando de um tipo de trabalho de que vai ser feito, vai ter tempo do consultor dentro da propriedade para que ele realmente faça um levantamento detalhado e uma análise de fazer a leitura dessas vacas, para a partir daí sim intervir na nutrição. E um ponto importante, o trabalho nosso com nutrição, o foco dele é saúde de rumen. Vaca que tem saúde de rumen expressa seu potencial máximo genético com baixo custo. O foco nosso não é o seu tipo de nutricionista dentro da propriedade que vai rápido colocar a média nas vacas a custo de concentrado. A gente quer atuar lá na parte agronômica para você ser um produtor que produz volumoso de qualidade e baixo custo e focar a sua nutrição no máximo de forragem possível. E concentrado ser algo complementar. Hoje é muito comum a gente ver alguém que quer mostrar resultado rápido e maquiado, chega na propriedade, coloca 15, 16 quilos de ração para um rebanho de alta produção lote 1, e aí tem resposta rápida. Mas quanto que isso custa? Nós não podemos simplesmente, e aí coloca na questão, mas nós estamos economizando silagem. A vaca é ruminante. A gente precisa aprender a ser bom agricultor. E o nosso trabalho não é maquiar nada. É realmente mostrar para a propriedade a velocidade que é possível ela chegar naquele resultado com saúde para o rebanho e com saúde financeira. Exatamente, de uma forma saudável, né? Então, de certa forma, a gente vai acompanhar todo o processo de uma boa dieta. Acompanhar desde a formulação, a plantação, fornecimento, como vai fornecer, como o animal vai consumir e o resultado da digestão. Então, é consultoria trabalhada em todo o processo, já que todas as etapas são extremamente importantes. E antes da gente passar para a próxima etapa, é hora de... É hora de faturar, né? O bezerrinho agora quer dar cabeçada até espumar do lado da boca. Pessoal, como é de tradição aqui dos nossos episódios, a gente sempre passa aqui e faz um alerta para que vocês possam nos ajudar a chegar a mais pessoas. Então, curta, comenta e compartilha. Eu tô decorando esse negócio, tá ficando legal, hein? Curta, comenta e compartilha. E especialmente compartilha e leva esse episódio para mais gente. E ajuda a gente a alcançar mais pessoas e levar conhecimento da bovinocultura leiteira para os amantes da bovinocultura leiteira, para os mamíferos. E hoje eu vou fechar o parênteses mais cedo para a gente tirar mais leite da Deliane, né? Exatamente. Vamos lá. Bom, Deliane, a gente falou da nutrição. Em que frentes atuar nessa consultoria de elite na reprodução? Como é que refina o trabalho de reprodução? Vamos lá, em relação à reprodução, eu acho que um ponto hoje que é muito grave, a gente tem muitos profissionais atuando com diagnóstico de gestação. Precisa de mudar isso. A gente veterinário para dar toque, né? Ampliar. Toque, diagnóstico. Veterinário para dar toque, pré-invasia e acabou. Sendo muito franco em relação a isso, a maior parte dos produtores sabe quando a vaca emprenha. Difícil ele errar. Né? Tem os erros, tem um animal muito tardio, que ganhou peso lá no final da lactação, mas de forma geral, o produtor olha para 10 vacas protocoladas, a chance de acerto dele é muito grande. Existe uma tendência dos animais que não estão em anestro em retornar ao cio. Então ele sabe qual animal que está gestante ou não. O que precisa ser o trabalho do veterinário? Mudar, para de ser o veterinário que vou aí passar ultrassom, vou aí dar toque em vaca. Função no setor reprodução precisa ser avaliação da parte de sanidade desse rebanho,
ajudar a propriedade no melhoramento genético. Então, a gente não pode estar pensando em fazer reprodução dentro da propriedade, que é gerar uma cria, sem intervir na escolha do sêmen. Então, nós vamos estar desde aí te ajudando a escolher, de fato, quais vacas que vai receber qual grau de sangue de sêmen e qual sêmen. Quais são os pontos que precisam de melhoria na parte genética dessa propriedade. A gente pode guiar a propriedade também para um processo de genotipagem para auxiliar esse processo de escolha de sêmen. E passar a ser o profissional que vai fazer exame ginecológico e tomar decisões diferentes. As vacas não podem ser colocadas no mesmo balde, não pode ser o mesmo protocolo para todas as vacas. Eu não posso ir lá e tocar 100 vacas e simplesmente falar com o produtor, vacas a protocolar e uma lista, e ser o mesmo protocolo. Porque se for para fazer desse jeito, numa fazenda que insemina e não tem touro, nem precisaria de um veterinário. Porque pega a lista das vacas que não foram inseminadas e roda qualquer protocolo que um balconista te passa. Então, a gente precisa passar a fazer um exame ginecológico detalhado. Isso começa por onde? Para a vaca pós-parto. A vaca está com um dia de parida, é a vaca mais importante de entrar no exame do veterinário. Para ele entender o comportamento dela, se ela está com o rumen cheio, se ela está com o rumen vazio. Entender se já existiu uma evolução de útero inicial que ocorre nas primeiras 24 horas, entender se não tem nenhuma placenta retida ali no canal vaginal que pode simplesmente ser retirada, ela não está presa lá no útero, que aquilo está incomodando a vaca muito, avaliar se esse animal não está no estado febril, se ele tem dor, porque se um animal tem dor, o que é a coisa mais importante no pós-parto? Voltar a comer. E às vezes simplesmente a gente está com uma vaca. Para as mulheres mães que estão ouvindo, parir não é fácil para nenhuma espécie. Para a vaca também não. Então, ela sente muita dor. A gente precisa ter o olhar individual nesses animais e pós-parto, fazer uma avaliação desse útero. O trabalho do veterinário precisa ser individualizado em grupos, colocando as vacas em baldes diferentes. Qual o protocolo que eu vou fazer para cada grupo? Qual que é o gargalo? Separar o que é vaca em anestro com ovário pequeno, separar os animais que eu preciso fazer um tratamento de cisto, separar as vacas que estão muito tardias, que já foi feito 2, 3 tentativas de manejo reprodutivo com protocolo e elas não estão emprenhando. Entender se não existe nenhum problema sanitário envolvido, fazer uma análise zootécnica. Não é só intervalo de parto, não é só taxa de concepção e prenhez. E as vacas que não estão emprenhando, que intervalo que é que elas retornam cio? Elas estão ciclando ou elas estão em anestro? Então, a gente precisa fazer um trabalho mais completo e um pouco mais individualizado. Não colocar todas as vacas no mesmo balde, no mesmo pacote. Passar a separar indivíduos que vão receber manejos diferentes. Vai ter vaca que vai receber 2 implantes no protocolo, vai ter vaca que vai receber um hormônio diferente no primeiro dia, vai ter vaca que vai receber hormônio diferente no último dia. Quando eu falo vacas, grupos de vacas, que obviamente não dá para a gente tratar indivíduos em propriedades de 100, 200, 300 vacas. Mas não coloquem todas no mesmo pacote. A função nossa lá é fazer exame ginecológico, cuidar da parte de melhoramento, atuar pesado em sanidade e em investigação sanitária e fazer uma avaliação detalhada dos dados zootécnicos daqueles animais para poder tomar uma decisão com aquele indivíduo. E um outro ponto que hoje pode, para mim, contar no dedo da mão os profissionais que estão fazendo. Na hora que você for fazer lista para exame, normalmente, se você tem uma vaca que está inseminada tem 15 dias, ela não entra na lista de toque. Se ela está inseminada tem 23 dias, ela não entra na lista de toque. Nós vamos fazer um trabalho no qual, se tem uma vaca que está inseminada tem 15 dias e já é o 3º cio dela, já é o 4º cio dela, já é o 5º cio dela, a gente precisa olhar esse animal, mesmo não tendo prazo. Outro trabalho que poucos profissionais... Por quê? A gente precisa ver se tem algum problema com aquele indivíduo, porque senão sempre ela está sem prazo para toque e ela nunca é examinada. Outro problema que acontece dentro da propriedade e que... não existe um olhar específico. Existiu algum aborto, a fazenda precisa estar com a equipe muito bem treinada para recolher material de placenta e feto abortado, para a gente atuar pesado na parte sanitária e identificar o quanto antes qual que é a origem desses problemas que nós estamos tendo. É muito bacana a gente pensar que quando
quando vem a palavra reprodução em mente, a gente pensa já nas tecnologias, né? Protocolos, sêmen, ultrassom e etc. Mas você abordou um assunto muito importante que é a saúde, que é o primeiro. E para reforçar, a gente tem que lembrar que a saúde do pós-parto, a gente cria ele no período pré-parto. Então a gente observa hoje que os cientistas, até práticos, etc., gastam muito tempo tentando entender o período de transição. O que acontece na vaca antes de parir que ocasionou as doenças. E aí você comentou novamente a palavra saúde. E quando a gente pensa em saúde, a gente vai até para um outro tema também de bastante relevância, bastante conhecimento que dá para a gente aprofundar, que é a parte de saúde glândula mamária, né? Que hoje também tem muitas tecnologias, mas a gente observa que o básico feito antes, a prevenção, ela é primordial. Sem dúvida. E muitas das vezes é feita ainda em bezerra, né? O Bruno, queria fazer dois complementos em relação à reprodução. Um relacionado, reforçando a parte de sanidade, implementar um calendário sanitário / seleção. O que já não dá mais? Isso aqui já passou. Esse animal que já foi, tem que ir fazendo a renovação, ser rigoroso em relação a isso e tratar para que e desenvolver dentro da propriedade estratégias para reduzir novos casos, né? E sem sombra de dúvida, né, a função de uma consultoria dessa avançada é implementar o aumento da taxa de serviço por meio do aumento da frequência da reprodução. Aí é algo que vai deixa de ser mensal e vai para um cenário de trabalho de reprodução semanal ou quinzenal, né? Então, ou seja, acelerar a taxa de serviço mesmo, aumentar o número de submissão de protocolos. Fazendo um parênteses dentro do modelo da nossa atuação, uma coisa que a gente quer colocar a nossa equipe executando junto da propriedade não é só montar o calendário sanitário e colocar lá. Essa parte ela é muito fácil. Tal mês vai fazer isso. Se a gente for montar um bom calendário sanitário, quase todos os meses tem manejo, considerando reforço, considerando animais primovacinados, considerando recria. Então, a gente quer colocar na operação o técnico que está lá no mês a mês, fazendo visita semanal, fazendo visita quinzenal dentro dessa propriedade, para que ele esteja junto da equipe para poder executar essa operação, até que realmente adquira uma segurança boa, aproveitar o manejo de que já vai, né, manejar os animais, já vai atrasar toda a operação e conduzir a parte de vacinação. Animais estão sendo vacinados, mas não estão sendo imunizados. E são detalhes dentro da operação que faz diferença. Implantar os procedimentos dentro de cada setor. Então, até que aquele procedimento esteja por todos ali sendo praticado com naturalidade, o profissional precisa de participar. E aí pega cada uma das frentes, prioriza e faz uma imersão com o responsável até aquilo ali ficar natural, né? Eu quis fazer esse complemento aí, né? Porque eu acho que reprodução nós não podemos deixar de lado o basicão, né? Porque o basicão é aumentar a taxa de serviço mesmo. Exato. Precisa rodar protocolo. Eu preciso de aumentar a taxa de serviço e preciso fazer todas as outras frentes para aumentar a taxa de concepção, né? E aí, entrando então, Adelino, o Bruno trouxe para a gente nessa frente da qualidade do leite. O que você gostaria de destacar para a gente aí de atuação diferenciada na parte da qualidade do leite? Para mim é o coração da propriedade, né? E muitas vezes é um dos últimos pontos que o técnico consegue abertura para entrar. Então, por existir dificuldade da vacas, costumo brincar que mexer com vaca não é fácil, né? A vaca é difícil porque ela altera o seu comportamento com uma pessoa estranha. Não é simples a gente atuar dentro da sala de ordenha, porque existe uma não aceitação, às vezes nem é das pessoas, é das próprias vacas. Então a gente precisa aprender a trabalhar nisso aí. Eu faço muita piada do quanto vaca é difícil, e eu costumo dizer com o produtor, sabe por quê? O nível da dificuldade ali de mexer é unânime, né? Se a gente fala, nossa, mexer com vaca de leite é difícil demais. E a resposta é muito simples, é porque vaca é fêmea.
A gente pode só rir, Ronaldo. E A gente assim, pode só rir. É dele Só que rir. tá Não falei, falando. não é a gente que tá falando, não. é feio, Tá é de complexo, registrado. né? Eu, às vezes, não Nós me estamos entendo. calados, só rimos. Brincadeira à parte, dentro da área de qualidade do leite, saúde da glândula mamária, da parte da ordenha em si, o nosso trabalho ele precisa começar treinando a equipe de forma teórica, fazendo com que ela entenda o que é glândula mamária, o que é mastite, o que é bactéria, o que é antibiótico, o que é anti-inflamatório, como que a máquina trabalha, fazer um treinamento na parte teórica. Isso vai ser feito em toda a programação de consultoria. Depois a gente precisa ir para o fosso e enxergar como que as pessoas estão executando. E aí a gente precisa entrar dentro da operação e ajustar a execução de acordo com o que a pessoa aprendeu lá na teoria. Então, é um setor que não tem como fugir da fase de treinamento. E um ponto que é muito importante, dentro do modelo que nós estamos montando, de uma consultoria mais presente dentro da fazenda, o técnico vai estar presente pelo menos uma vez por mês em uma das ordenhas. Porque nós estamos falando de pessoas e a gente precisa aprender a delegar e monitorar. Se a gente delegar e soltar, a pessoa faz certo uma semana, depois retorna. Então, o técnico precisa estar muito presente para sempre estar reforçando com a equipe como deve ser feito o pré, o pós, a colocação da teteira, a limpeza da ordenha, todo o processo. E assim ele vai conseguir, dentro dessa rotina, realmente acompanhando de perto, auxiliar, realizando um CMT, realizando coleta para um CCS individual, realizando uma coleta para ajudar lá o pessoal na parte da nutrição, fazendo a análise de composição de sólidos dessas vacas, orientando como realmente fazer um tratamento e estabelecendo um procedimento padrão de como fazer um tratamento. Então, o foco na parte de qualidade é muito voltado para as pessoas, que eu acho que é o principal gargalo do setor. Pessoas que realmente conseguem executar o procedimento operacional padrão estabelecido. A forma de fazer isso é presença e repetição. Delena, tem uma frase muito bacana que eu estava procurando aqui, que quando você comentou sobre pessoas, que a forma da abordagem, do treinamento, da explicação, e quando você comentou que é teórico, porque você como consultor, se você simplesmente impõe a decisão ou a orientação, ela acontece de uma forma. Tem uma frase que fala assim, que aquele que concorda contra a sua vontade continua com a mesma opinião. Então, assim, se você explicou, ele só concordou, ele não entendeu, ele continua com a mesma opinião, você virou as costas, ele não vai fazer. Não vai fazer. Mas se você explicar ao colaborador, ao dono da propriedade, porquê daquilo que você está orientando, ele vai comprar aquela ideia e ele vai fazer porque ele já sabe o porquê. Sim. E mais do que isso, que é a parte boa da história, ele ainda reverbera o aprendizado. Sim. Ele leva o aprendizado para frente. Faz questão. Exato. E fica enjoado ainda. Tá na roda lá tomando cerveja com a turma. Você sabe para que serve o CCS individual das vacas? Lá na sua fazenda você faz cultura Exatamente. das vacas? Você não faz cultura? Não entende nada. Você nem começou a resolver o problema de mastite na sua fazenda ainda. E aí ele vai explicar o motivo. Então, são pessoas que têm... chega a ser até carência, né, da informação, e tem um apetite enorme por receber informação, e esse apetite ele não é usado, né? A gente não ocupa uma fração do tempo com esse treinamento. Então, assim, não tenho dúvida, né, que esse cuidado com a mão de obra, e é uma coisa que a evolução, o aprendizado vem sendo uma excelente remuneração para as pessoas. Sim. E quanto mais jovem, mais responsiva a pessoa é a gostar de aprender, né? E isso ser um componente, ela sentir que ela está evoluindo, ser um componente da remuneração dela. Sem dúvida. Sentir prosperidade no trabalho, né? Um desafio, ele fazer parte assim, daquilo. A nossa metodologia é exatamente o que o Bruno reforçou. A gente precisa trazer as pessoas. Não adianta eu entrar para a sala de ordem e falar assim, agora você vai encaixar a teteira assim, agora você vai fazer o predip assim. Ele precisa entender a origem de todo aquele processo. Então, primeiro a gente faz um levantamento diagnóstico, entende quais são os erros, traz esse pessoal numa linguagem muito simples. Eu não preciso falar científico para a pessoa entender o que é mastite, o que é bactéria, o que é vácuo. Eu posso
explicar de uma forma muito simples para trazer Você essa sabe o que equipe é para vaca? junto. O marido da vaca, rapaz. Não é possível que você não sabe o negócio. Eu acho que é sério. Tem muito conhecimento aí. Não sabe nada, cara. O nosso trabalho é exatamente esse, pegar todo esse conhecimento, digerir e passar isso adiante, explicar de uma forma correta. Porque, querendo ou não, qualquer pessoa poderia fazer o melhor controle de qualidade do leite só pesquisando no Google. Mas o desafio é entender aquilo, saber transmitir isso para o campo. E nosso trabalho tem sido isso, transmitir isso em diferentes realidades. Hoje a gente está com um tipo de consultoria formatada para uma realidade avançada. Então a gente pode pegar diversos conhecimentos divulgados no mundo e trabalhar isso aqui. A gente tem potencial para isso, temos pessoas, temos vontade. Então, assim, depende de quem. Agora é ter vontade dos produtores. Eu queria fazer um parênteses muito importante. Uma consultoria dessa avançada, ela não cabe para qualquer pessoa. Não é disso que nós estamos falando. Você precisa de ter uma escala de produção compatível para você poder remunerar uma pessoa que te ajuda a polir o negócio. Você precisa se você não tem essa escala, você precisa passar pela fase de projeto para desenvolver e chegar nessa escala. E outro ponto importante, é necessário que na sua região seja viável estruturar para atendimento de um profissional desse nível. Sim. Que pode ser que a gente não tenha equipe e pode ser que você não encontre em outras pessoas e outros prestadores de serviço também essa estrutura. Então, não é simples, porque é uma mão de obra difícil de construir, né? Sim. São 10 anos de jornada da Companhia do Leite para a gente poder tirar aqui umas 10 pessoas com capacidade de fazer essa entrega. Não é fácil. Então, foram assim, lapidadas ao longo do tempo, não posso prometer isso para você ligou aqui, facinho, amanhã tá aí. Não é bem complexo, né? E muito menos, né? Digamos assim, a DLN hoje tem a habilidade de fazer essa mentoria. Nós temos mais umas 2 pessoas no grupo com capacidade de fazer essa mentoria, esse complemento, esse suporte ao consultor avançado que está na propriedade. Assim, então, ou seja, é uma agenda limitada. Nós não, assim, deixar claro que a gente não consegue entregar isso aí em larga escala. Hoje não conseguimos e muitas e não é fácil de escalar. Não Sim. É um negócio assim, não vamos ligar o botão da escalada, porque o que acontece? Você consegue transmitir no treinamento, você transmite conhecimento, mas você não transmite experiência. Então, a gente precisa que algumas pessoas estejam vivendo as outras experiências de consultoria em outros formatos, e aquilo ali vai tendo acumulado experiência. A pessoa que passou por especialidades, ela chega em condição de, às vezes, atender isso e sendo preparada. A pessoa que passou por um generalista, ele teve experiências, acumulou determinadas vivências e a gente pode ser preparado para um próximo nível. Mas não dá para você pegar uma pessoa recém-formada e botar ela num treinamento, seja de 1 semana ou seja de 6 meses, e fazer ele virar um cara sênior. Sim. Isso não existe. Horas vacas só com o tempo. Horas vacas que o cara precisa de ter, né? Ele precisa de começar a ter vivência de causa e consequência. Exato. Onde ele fez determinada adubação, ele colheu determinado resultado. Ele fez determinada ação no outro setor, ele colheu determinado resultado. Aquele acumulado de experiências permite a ele a ter um nível de conversa com o produtor que não é citando livro, que é citando o que ele histórias. Viveu, citando histórias. É assim que transmite a confiança. E isso, produtor, nós estamos te falando, é porque não adianta eu colocar uma pessoa que você não vai olhar para ela e não vai acreditar nela. Né? Só de você olhar para ela, você não vai acreditar nela, aí não adianta. E essa pessoa ela precisa ser completa no quesito a visão técnica, a visão econômica e a habilidade de convencer as pessoas e o carisma para isso. Né? Eu acho, Ronaldo, que a gente poderia até, já que a gente comentou sobre o técnico, o compromisso dele com esse trabalho, o resultado que a gente está prometendo não, né? Projetando, eu acredito que também tem, né? Que a Deliane comenta muito sobre algumas obrigações da propriedade com o trabalho.
comprometimento em entregar informações, em lançar dados, porque, querendo ou não, a gente, como um médico veterinário, a gente faz um diagnóstico, precisa dos exames e precisa de ter ele em mãos para interpretar quais ações vão ser tomadas. O que você acha que você, como consultora elite desse projeto, precisa de ter um comprometimento do produtor? O que ele precisa te entregar? Dentro de todos os setores, o objetivo final precisa ser fechar um financeiro saudável. A gente precisa produzir com excelência, investir muito em qualidade e bem-estar de vaca, mas o resultado final precisa ser o financeiro. Então, considerando isso, tudo que a gente implanta na propriedade de registro de informações, da parte zootécnica, de registro da parte de recria, de animais de produção, de forma geral, isso é muito tranquilo. O que eu vejo de gargalo hoje que eu quero deixar de mensagem? O produtor, para ele entrar num trabalho desse, a gente precisa ter acesso à informação do gasto dele, da despesa, das compras do mês a mês por item. Parece ser uma coisa óbvia, mas não adianta eu saber que a propriedade gastou R$200 mil, R$100 mil, R$50 mil. Essa informação, simplesmente receita menos despesa, eu consigo tomar muito pouca decisão sobre ela. E também não adianta eu ter a informação de que essa propriedade comprou na casa agropecuária B, na C e na D, um valor determinado. A gente precisa mudar o nível de registro da propriedade. E é simples, é simplesmente registrar por item, para que a gente, dentro da consultoria, categorize e setorize cada um desses itens, para que a gente seja capaz de dizer realmente como está a eficiência de todos os manejos implantados. Para saber que deu certo a minha nutrição, eu preciso saber exatamente o que foi comprado de ingredientes destinados à nutrição. Para saber que está dando certo a sanidade, eu preciso saber exatamente o que foi comprado voltado para a sanidade preventiva e curativa. Para saber que meu manejo de ordenha está sendo eficiente, eu preciso saber exatamente o que foi comprado para executar manejo e manutenção de ordenha. Então, esse é o ponto X. A propriedade, para entrar no projeto, ela vai passar a ter que fazer o registro por item comprado, no qual a consultoria vai categorizar e setorizar, e aí fazer a análise, juntando indicador zootécnico e econômico, avaliando se a implantação da técnica e da tecnologia gerou um custo compatível e dentro de uma meta estabelecida. E assim, isso dá lastro para você estimar até onde você foi no nível da implementação da técnica. Exatamente. Exemplo, você não tem um registro de compra de pós-dipping. Então, você tem um buraco no seu procedimento de ordenha. E isso pode ter correlação com um problema de desempenho na contagem de célula somática. Sim. Então, esse é um exemplo. Né? Você não tem lastro de compra da vacina reprodutiva. E aí a gente começa a mapear as coisas. Então, por isso é importante o registro. E assim, se eu tenho se eu tenho nulo gasto com medicamento preventivo, R$0 com medicamento preventivo, e o meu gasto com medicamento curativo está alto, já chama atenção para onde nós podemos estar atuando. E uma coisa, um ponto de ação que a gente consegue ter muito efeito dentro do trabalho da consultoria, dentro desse trabalho existe um encontro mensal com a pessoa que está ali na rotina dentro da propriedade. E a gente, ao olhar para o número, a gente consegue saber um monte de coisa que está acontecendo para guiar a visita de consultoria, que é um pouco mais espaçada. Você pega lá, você estabeleceu um protocolo de tratamento que usa o medicamento X, eu vi que a compra dele foi acima da meta e o medicamento não está lá no estoque, realmente foi gasto, eu já sei que eu preciso voltar e refazer um treinamento com recria, por exemplo, ou com tratamento de mastite. Então, os números não mentem. Se a gente tem a informação precisa, a gente consegue guiar a atuação de forma a resolver o problema de forma muito rápida. Que basicamente era o tópico último que a gente estava querendo conversar um pouco sobre a parte de gestão.
Helene, eu acho que assim, para ilustrar, a gente tem duas frentes voltadas para a gestão. Gestão parte técnica, onde eu vou trabalhar os indicadores técnicos, e basicamente, eu acho que aqui eu já vou fazer uma introdução e gostaria que você me complementasse. Eu tenho um indicador, esse indicador, para ele existe uma meta ou um valor de referência, e a partir do momento que eu tenho um desvio dessa meta, eu preciso montar um plano de ação para poder trazer aquela propriedade, os resultados daquela propriedade para dentro da meta novamente. Isso é gestão, né? E isso é feito com os indicadores técnicos, e isso é feito nos diversos setores, e isso é feito com os indicadores econômicos, que têm correlação com o setor, e muitas das vezes, né, com habilidade, você pode correlacioná-los, igual fizemos aqui, com os indicadores técnicos. Eu correlaciono o indicador econômico com o indicador técnico. Exemplo, se eu estou gastando 10% da minha renda com concentrado e a minha média das vacas está baixa, eu correlacionei o indicador econômico com o indicador técnico e isso me permite abrir campo de ação. Que Sim. frente eu posso atuar aqui? Né? Nem sempre gastar menos é melhor. Né? Nem sempre gastar menos está tirando o melhor desempenho, está extraindo o máximo de suco que aquilo ali pode dar. Né? Então, assim, dentro do contexto de gestão e de atuação que nós estamos prevendo aí, o que você gostaria de complementar e destacar desse assunto? Bom, acho que a gestão ela é o principal dentro da atuação. E o que o produtor precisa entender? Como nós vamos conduzir esse trabalho? Primeiro ponto, todo o trabalho está estruturado para que ocorram treinamentos contínuos da equipe. Então, a gente precisa ter repetições de treinamentos. A gente precisa sempre reforçar o conceito pegando junto para fazer. E antes de pegar junto para fazer, o que são as etapas? Entendendo como está sendo executado, mesmo numa reciclagem, trazer a pessoa para um momento ali numa mesa, discutir a parte teórica daquilo, reforçar o porquê e voltar para fazer junto com a pessoa lá a campo. Então, a gente vai fazer isso na ordenha, como a gente já disse, a gente vai fazer isso com a parte de medicação de vaca, a gente vai fazer isso com a parte de recria, ensinar a passar uma sonda, ensinar a fazer uma medicação venosa, explicar o básico sobre a parte de primeiros socorros, de tratamento, de medicamentos. Então, uma atuação muito grande. Quando a gente fala de gerir pessoas, eu acho que a base da gestão precisa ser treinar a equipe explicando o porquê e executando junto. Então, você traz a equipe, seja um colaborador, seja o próprio dono da propriedade, para entender esse processo e repetir ao longo do trabalho. Não adianta fazer uma vez apenas, né? Então, esse é o ponto. O outro ponto dentro do trabalho de gestão é que todos os levantamentos feitos de indicadores, eles precisam ser pareados com uma meta financeira. E aí, eu escuto muitas pessoas colocando o benchmarking como referência. O que é o benchmarking? É uma referência de fazendas que têm o melhor resultado para aquele indicador de forma estadual, de forma nacional. Posso gerar polêmica no que eu vou falar, mas eu detesto benchmarking. Eu acho que cada fazenda tem que criar o seu de acordo com o manejo estabelecido. Então, como que nós vamos gerir cada setor? Nós vamos decidir como que vai ser o manejo de recria. Quanto de leite, quantos quilos de ração, quais são os protocolos de tratamento, qual que é a meta de ter problemas sanitários ou mortalidade, o que essa bezerra vai receber na fase de desmama, qual o volumoso, e aí vamos criar um custo meta para aquela propriedade. Não precisa olhar o benchmark de outra, porque às vezes é outro sistema, outro tipo de gado, outro tipo de rebanho. A diversidade de sistemas de produção é gigante. No Brasil para a produção de leite é muito grande. É muito diferente de você produzir suíno. Um padrão, né? Exemplo, o cara que produz suíno em Chapecó, não, assim, ó, é só rezar essa cartilha aqui, dá tudo só certo. fazer o que está aqui, a regra do jogo é um negócio muito bem padronizado. Um cara que produz suíno em Pará de Minas,
dos custos que ele tem à disposição dele ali, que é outro núcleo de produção, é muito parecido e boa. Na bovinocultura leiteira, nossa... Não dá. E é difícil da gente apontar, porque... assim, eu conheço um cara que é produtor de 5/8, que tem um monte de vaca 1/4, que tira leite uma vez só no dia, com vaca 1/4, porque ele é produtor de gado 5/8. Esse cara ganha dinheiro de forma assustadora. Exatamente. Entendeu? Então como é que você vai debater com esse cara o assunto da segunda ordenha? E fica até difícil, sem lá de chegar nele, entende? E é o que a gente estava colocando. Esse trabalho na consultoria, ele chegou num nível de equipe selecionada que vai ter esse discernimento de implantação técnica e se é o momento e se cabe aquela propriedade. Aquela realidade, então, né? quando a gente fala em gerir, nós precisamos gerir baseado no protocolo estabelecido para aquela propriedade. Nós estabelecemos um procedimento para aquele setor, nós definimos quanto que vai custar fazer isso e nós vamos monitorar o resultado baseado nessa referência que foi criada inicialmente. O pessoal do ponto eletrônico aqui, Deliane, falou que nós batemos mais de 1h10. Nosso tempo é o bom, eu te interrompi, mas, por favor, pode concluir, fica à vontade. Mas é isso em relação à parte de gestão. Focar em treinamento de pessoas, estabelecer os procedimentos de cada operação, desde o que a gente conversou lá no início. Como é que vai ser o preparo do solo? Tem que existir uma meta para isso. Nós estabelecemos uma meta de custo baseado na decisão de uma operação, e aí a gestão vai ser executar para a gente bater aquela meta. E como que a gente consegue ter o resultado financeiro? Atingindo a produtividade projetada, estando o mais próximo possível da produtividade projetada. Então, se eu estabeleci, por exemplo, que na minha lavoura eu vou subsolar todas as áreas, isso é um custo a mais. Eu vou fazer gessagem em todas as áreas, isso é um custo a mais. E aí, essa implantação de técnica, existe uma expectativa, por exemplo, de sair de 35 toneladas por hectare para 55. Se tudo for executado dentro do planejado, a tendência, a nossa meta é estar o mais próximo possível daquele valor estabelecido e, no final, atingir um financeiro onde a gente consegue construir fazendas com taxa de retorno, adequar os manejos em momentos... e a gente estava conversando em outros momentos, o preço do leite é importante? Sim. A gente técnico precisa entender qual o nível tecnológico que eu vou aplicar, qual o custo de produção que eu preciso colocar aquela propriedade para que ela seja saudável. Olhar para dentro, mas entender que o mercado também tem que regir o nível tecnológico. Vou dar um exemplo da importância do que você acabou de falar aí. A gente atua no Brasil todo. E a gente atua no Tocantins, está assentado hoje com a empresa do Tocantins, que o preço do leite é 72% do CPBR. O preço de leite praticado ao produtor é 72% do CPBR. E praticando 80% do CPBR, 80% do CPBR, que aqui no Sudeste tinha quebrado todos os produtores, né? Ela praticando 80% do CPBR, essa empresa tem 18 meses que ela não dá resultado econômico. Então, ou seja, está ruim para o laticínio e está péssimo para o produtor. Então, ou seja... A gente precisa adequar essa realidade. Essa realidade chega lá e põe confinamento de pé, bota dieta de precisão e bota um consultor sênior para poder rodar todas as especialidades balizado na vaca holandesa do Canadá. Frio. Quebrou todo mundo. Quebrou o consultor, o laticínio e o produtor. Acho que um ponto que tem que fazer parênteses, que a gente acabou focando a fala no sistema de produção à base de silagem de milho, a nossa equipe ela está toda capacitada para atuar em sistema pasto, em produção de sistema com cana, com capineira, com pastagem semi-intensiva e entender que às vezes vão existir setores dentro da propriedade que vai atuar com a vaca em lactação com a silagem de milho, a vaca de último lote com a silagem de capim,
Então, existe uma capacidade técnica diversificada na implantação agronômica da propriedade. A gente citou silagem de milho como o principal volumoso utilizado de forma geral, né? Só como exemplo. Hipoteticamente, se a gente tivesse com a câmera que tinha 1 minuto para acabar a bateria, que mensagem que você daria para a nossa audiência? Vamos lá. Pessoal, vocês que estão numa propriedade, que buscam eficiência de produção, passam por dificuldades com os colaboradores, e buscam um trabalho realmente completo, com a visão multidisciplinar, com uma equipe que vai te auxiliar dentro da sua realidade, da sua meta, do seu sonho, muito respaldada na decisão ótimo econômico, tá aí uma oportunidade extraordinária. Eu acho que dentro do formato que a gente está pensando, Ronaldo, na forma de atuação que a gente está construindo esse projeto, nós não temos concorrente. Com essa visão realmente da agronomia, da zootecnia, da veterinária, das pessoas e da tomada de decisão pensando em saúde de vaca, meio ambiente, equipe satisfeita lá dentro da propriedade. Nós não estamos falando que nós fazemos milagre. Se não existir as entregas por parte da propriedade, isso tudo não vai acontecer. Mas se a gente tiver uma equipe engajada com a gente e disposta, né, a seguir todo esse passo a passo e entender que para a gente conseguir fazer isso, não dá para fazer numa visita de 4 horas. A gente precisa fazer um trabalho intensivo dentro da propriedade. Algumas propriedades a proposta é semanal, outras quinzenais, com um trabalho associado de um técnico na rotina e do trabalho da consultoria associado. Show de bola. Vai ser uma oportunidade sensacional. Agora, de verdade, eles conheceram a Deliene. Agora essa é a Deliene, com conhecimento. Abriu a caixa de ferramenta. É isso aí. Sabe muito e está preparado aí para o que der e vier. Bruno, para você ajudar a fechar a caixa de ferramenta agora, qual é a sua mensagem para a nossa audiência? A mensagem é que estamos aí preparados para as diferentes realidades, diferentes desafios, com uma equipe aí totalmente capacitada. E agora é ganhar o mundo aí, afora. Bom, eu vou fazer um complemento, né? Como que eu acho que quem despertou curiosidade por esse episódio, acho que tem 2 frentes. Uma é usar todas as citações aqui e no seu inconformismo orgânico, puxar a orelha do seu técnico para ele buscar melhorar, puxar a orelha do seu técnico, às vezes precisa ampliar o tempo de relacionamento entre vocês, ou seja, tentar melhorar o que você já faz. Essa é uma linha. E a outra linha, eu quero participar desse inconformismo que eu vi aí nas explicações da Deliene, e eu quero modificar significativamente a minha propriedade. Faz o contato via direct, faz o contato via os telefones nossos, site e tal. Tem várias frentes que você pode utilizar para fazer o contato com a gente e registrar seu interesse. Conforme eu já falei, né, não é fácil colocar isso de pé, porque a grande limitação está em quem vai ser capaz de entregar isso nesse detalhe. Essa limitação ela passa por diversas. Às vezes tem a limitação do preparo técnico e tem a limitação de agenda. Às vezes a pessoa tem outros compromissos, né? Posso ter boas pessoas, mas que tem outros compromissos, e para poder a gente ajustar a agenda dela demanda tempo. Então não é uma coisa que a gente coloca de pé de um dia para o outro. Mas você manifestando o interesse, manifestando o apetite, a gente vai buscar nos estruturar para te atender. E o outro ponto, para finalizar, é que existe uma jornada disso. Esse tipo de trabalho ele é colocado de pé, primeiramente, com você contratando um diagnóstico de uma pessoa com capacidade de entender para onde sua propriedade pode ir, que isso é uma pessoa. Eu tenho feito metáfora disso como se você fosse um engenheiro, um arquiteto para projetar a sua casa. E o cara que vai ajudar você a implantar isso é um mestre de obra, é outra pessoa, são pessoas diferentes, né? Então, ou seja, a primeira fase, você precisa de ter um bom projetista, e na segunda fase, você precisa de ter uma boa construtora, uma boa pessoa que é capaz de colocar a obra de pé, monitorando pessoas das diversas frentes, e
como a bovinocultura leiteira é muito dinâmica, você ainda tem a figura do mentor que segue processando as diversas frentes, processando os diversos números, processando os resultados, explorando as oportunidades, ligado no que está acontecendo na tecnologia, que vem avançando, né? A cada 3 anos se produz mais conhecimento do que toda a história. Tem um estudo que mostra isso. Então, ou seja, antes de terminar a faculdade, aquilo que você aprendeu já não serve mais. Então, assim, a faculdade é 5, né? Então, vocês viram o tanto que essas coisas são dinâmicas, né? E essa consultoria vai entregar essas diferentes fases para vocês. Diagnóstico, implantação e monitoramento. São coisas diferentes, feitas por pessoas diferentes, e que pode ajudar você a transformar seu resultado. Essa era a mensagem principal do produto. E não é um produto escalável. Eu estou assumindo aqui para vocês. A gente não sei se eu vou conseguir te atender. Mas faz o contato, provoca a necessidade, mostra que você tem interesse. E uma forma de te atender é você provocar isso em grupo, né? Você tem mais 5, 6? Quais são as pessoas que são mais especializadas na sua região, que veem essa demanda de avanço, de se organizar para um crescimento diferenciado? Se organiza, que isso pode facilitar a gente de atender vocês. E era isso que eu tinha para falar, pessoal. Vamos ao brinde da finalização? Eu acho que dessa vez eu não esqueci, não. Vamos lá. Pessoal... Tchim, tchim. Obrigado vocês aí por ter tolerado nós até o final. Estamos aguardando vocês aí no nosso próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.